Olá pessoal, tudo bem com vocês? MZ Drones e Aeromodelismo, aqui quem fala é Newton. Hoje eu vou mostrar um vídeo que eu fiz com o Air 3, o DJI Air 3, um voo de longa distância sobre represa, tá? Novamente, né, dentro da minha nova tendência aí, não sei se vocês gostam dessa tendência ou não, então eu peço que comentem, né? Eu filmei sem a tela do rádio, porém eu filmei com o meu celular, então até gostaria que vocês me opinassem para ver se vocês gostaram, depois eu posso melhorar essa filmagem, porque não ficou lá muito boa. Eu filmei a tela do rádio, os parâmetros à parte, tá? Os parâmetros que existem no rádio. Do voo, eu mostro o voo inteiro, mostro tudo o que aconteceu, o caminho que o drone fez, assim por diante, tá bom? Eu filmei isso só para colocar em alguns pontos, né? Alguns pontos que eu entendi que eram significativos durante o vídeo, tá bom? Então foi isso que eu fiz. Eu filmei, foi um voo longo, não foi um voo, vocês vão ver a distância que o drone foi, um voo sobre a água, na represa, numa área que tinha ventos de rajada relativamente fortes, tá? Então isso eu levei em consideração na hora de programar e realizar o voo, isso foi muito importante, tá bom? Então, como vocês sabem, eu procuro fazer o voo com mais cuidado possível, responsabilidade, etc. E esse voo, na realidade, teve o intuito de realmente testar. Como ele abaixou agora o novo firmware dele, né, eu estou testando todas as características do drone. Tá? Então, eu fui nesse local. É um local que não tem muita interferência, embora não seja totalmente isenta de interferências. Existe alguma interferência no local. Mas, como todo lugar mais aberto, também tem mais vento. Então, isso é uma característica. É difícil você achar um lugar perfeito. O melhor lugar que tem para voar é sobre o mar, porém lá venta muito, né? Exatamente porque não tem obstáculos naturais. Aqui é uma região também relativamente aberta e onde os ventos, em função até dos pequenos morros que tem no entorno da represa, acabam criando essas ondas de vento, rajadas, ok? Então foi esse voo que eu fiz, eu acho que foi um voo bem legal. Novamente falo que a minha tendência foi colocar a tela do rádio, que foi filmado, que é isso que realmente vale, na minha opinião, né, o resultado do trabalho que o drone fez. E se vocês gostarem do vídeo, então, deixem um like, comentem sim essas ideias que eu estou tendo, se vocês gostam, ou se tem alguma sugestão, isso é muito legal, tá? Eu acho que é importante essa troca de informações entre nós. E se puderem, se inscrevam no canal. Está crescendo devagarinho o meu canal, está indo bem. Fico tão feliz com isso, gente, vocês não têm ideia. Um canal totalmente despretensioso que está crescendo, eu acho muito bacana, né? Isso, pelo menos para mim, é um indicativo que eu estou fazendo alguma coisa boa. Mas pode ser que não. Então, depende muito da opinião de vocês, os comentários favoráveis, negativos. Só não me xinguem. Embora eu nunca fui xingado, né? É só um comentário para a gente brincar um pouco. Não ficar num ambiente tão sério assim, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao voo. Bom, então observem. Eu resolvi então gravar a tela, como falei para vocês. Eu vou aqui na tela do controle remoto, escolho o drone e escolho o voo. Então eu vou pegar esse aqui que foi de 12,8 km, altura 57 metros e 21 minutos de voo, tá? É um pouquinho sensível na demora, aí entrou, aí é o ponto de onde eu voei, né? Então a aeronave já estava preparada, aí coloco o satélite e o voo já inicia, tá? Então aqui, se vocês observarem, o voo já começou, tá? Observem ali a telinha, né? Ele já está virando aqui. Note que a ponta do voo, né, coloquei aqui então os controles, né, para mostrar para vocês, aqui ó, as distâncias, né, bateria, carga de bateria, o tempo de voo, o modo de voo e ele colocando. Eu coloquei assim exatamente para não perder a qualidade do voo, né, a qualidade da filmagem do drone, né, como vem a seguir aí, observem. Ó, coloquei então no piloto automático também, não sei se vocês observaram, né, mas eu coloquei piloto automático. O que significa isso? O drone está voando no automático? Não. O drone está voando com aceleração automática. Para não ficar segurando o stick o tempo todo, tá? Para não manter o stick o tempo todo
para frente, então eu coloco o drone avançando automaticamente, só isso. Todo o controle de lateralidade, subida, descida, tudo, todo o resto eu estou controlando, tá? Então tá aí, ó. É uma distância que a previsão de voo é longa, então a partir daí eu coloquei o drone em piloto automático. Ok? Então agora ele está acelerando automaticamente, velocidade eu coloquei na máxima, então o drone está indo embora. Observe, eu consigo baixar gimbal, consigo fazer o que eu quiser, dar um zoom. Então vamos embora então em voo constante, tá? Observem, ó, consigo baixar certinho o gimbal. A imagem é muito bonita, né? A imagem realmente é muito bonita. Observem as ondas em cima da água. E observem que em alguns pontos existe uma maior concentração de ondas. Isso aqui eram ventos de rajada que estavam acontecendo, tá? Então era um dia que estava ventando, não muito forte, porém tinha ventos de rajada. E isso eu levei em consideração na hora de voar, tá? Então geralmente o que vocês já viram anteriormente, eu vou ir até essa ponte aí um pouquinho mais só, tá? Eu estava resolvido a ir mais longe, ok? Então eu fui embora, olha, novamente em cima da água, o vento, né? Eu não estava muito alto, eu estava aqui a 14 metros de altura, 20, aqui no 20 no máximo. Eu ganhei um pouco de altura para poder passar pela ponte numa boa e verifiquei que não houve problema. Então aqui eu ganhei altura e vamos embora. E continuamos em frente, tá? O drone se comportando muito bem, velocidade normal, nenhuma sinalização de problema no drone. Então eu continuei, tá? Então observem. Eu chegando então a essa primeira ponte sobre a represa. Olha que bonito, né? A imagem realmente é muito bonita. Chegando a ponte, então aqui eu vou mostrar para vocês os parâmetros de como estava a coisa que estava chegando aí perto, ok? Então nesse momento eu estava a 1.500, 1.600 metros de distância, 36 metros de altura, modo normal, bateria normal, ele no piloto automático voando tranquilamente, tá? Então o drone passou a ponte, tranquilo, sem alterar nada, só mantendo o drone para frente. Ainda tinha minha bateria tranquila, então não estava tendo problema nenhum. Continuamos. Vou continuar, tá? Então essa era a ideia. Novamente observem que o vento ainda continuava relativamente constante e movimento contrário, tá? O vento vinha em função do posicionamento que vocês estão vendo no drone aí, do lado direito dele e um pouco à frente, ok? Então ele vinha um pouco lateralmente, assim, do lado direito, mas um pouco à frente. Então, isso alterava um pouco a velocidade do drone, tá? Mas ele ia muito bem. Olha que imagem bonita essa daqui, ó. Olha como fica detalhado, né? Como a gente consegue ver bem detalhadamente. Continuei voando naquela altitude, né? Mantive 30 e poucos metros de altura. E fui voando. E isso que é importante, tá? Olha que bacana. Ele vai longe. Vamos continuando. Aqui, observem essa mancha, né? Provavelmente nuvem, ok? Provavelmente era uma sombra de nuvem e a velocidade com que ela se deslocava sobre a água, tá? Então o vento aqui já estava um pouco mais forte. Isso é notável, observem as ondas novamente, né? Como dá para perceber isso claramente. As nuvens se movimentando. E vamos em frente. Vamos indo, vamos lá. Estava bem no meio da represa, né? É um voo de risco. É um voo que pode sim ser de risco se houver algum problema com o drone. Se houver algum problema no motor ou em qualquer coisa, né? Provavelmente dificilmente eu conseguiria chegar ali na terra, tá? Num ponto de terra, olha aí. Olha como é que estava a ondulação da represa. Normalmente ela fica mais espelhada. Aqui notem que vai abrir um espaço maior. Observem, aqui o espaço vai ser maior, tá? Aqui já não tem tanta cobertura dos dois lados, vai ter é como abrir uma grande área, né? Eu vou me aproximando daí. Olha novamente a sombra das nuvens passando, né? Foi bem legal, ele continua avançando, mas até que distância ele foi, né? Essa é uma pergunta que talvez vocês estejam fazendo. Vamos ver. Breve nós vamos saber até onde ele foi, tá bom?
Então, o que está acontecendo aqui? Eu já comecei a me aproximar dessa área mais aberta, ok? A minha altitude estava... Eu tinha subido um pouco o drone, por causa de sinal, né? Não que eu tivesse problema de sinal nesse momento, mas sempre é aconselhável você manter o drone numa altura que te dê um sinal ótimo. E está aí voando o drone, e observem agora, onde o drone estava, nós estávamos exatamente... Não dá para ver direito aqui, opa. Aqui eu já tive um alerta de vento forte. E imediatamente, eu estava a 4 km e pouco, baixei a altitude dele para 30, 20, 32 metros. Eu estava a mais ou menos 54 metros. E eu baixei a altitude dele, então. Tá? E continuei avançando. Tá? Continuei avançando. A ideia, só que aí é lógico que os ventos estavam fortes, e eu não queria forçar a máquina. Olha, eu baixei mais ainda, deixei ele mais baixo ainda, sinal tranquilo por enquanto, né? E continuei voando em frente. Continuei voando, continuei forçando a máquina. E aqui então, olha só, já está chegando bem longe. A uma distância boa. Então, nesse momento, eu tinha chegado a 4.300 metros, continuei avançando. Notem ali, ó. Eu cheguei a aproximadamente... Eu cheguei a 4.600 e poucos metros de distância. Ok? Eu poderia ter ido mais? Sim, poderia. Mas como estavam ventos de rajada, e provavelmente para eu conseguir continuar, eu teria que subir mais o drone, eu achei que seria mais prudente então fazer o retorno. E resolvi fazer o retorno. E foi legal. Vocês vão ver o motivo porque foi legal. Tá aí. Agora, então, eu vou à distância, viu? Já deu um sinal, um aviso de queda de sinal, né? Natural isso daí, quando você vira, em função do posicionamento de antenas do drone. E estou voltando agora, tá? Mantendo a mesma velocidade, a velocidade está alta, né? Aproximadamente 11, 12 metros por segundo. Ok? E vamos embora. Continuo com o drone, ele está indo embora. E é bem longe. Olha aqui, eu faço, coloco o drone na lateral e vou lateralmente com o drone. Um pouco até virado para trás e voando lateralmente com o drone, observem. Olha só que imagem bonita, né? Então esse drone eu estou com todo o controle dele na mão, tranquilo, sem problemas. Ele muito estável, né? Esse drone tem essa característica. É um drone muito estável. E aqui fiz uma outra mudança, né? Eu virei para o outro lado, né? Botei ele em frente. Observem, olha lá o comando que eu estava dando. E girei. Quando eu girei, eu achei a lancha. Continuei acompanhando a lancha, né, voando lateralmente. Observem. E ao mesmo tempo o vento empurrava o drone. Interessante, empurrar, porque o vento estava meio de frente, como eu falei para vocês. O vento empurrava o drone. Mas eu continuei voando lateralmente com ele, observem. E aqui, em determinados momentos, eu estava ultrapassando a lancha. Ok? Então ele estava realmente indo bem veloz, daqui eu diminuí, observem. Não tinha que diminuir um pouco a velocidade para poder manter a lancha no centro da imagem, né? Então notem que aqui eu vi que eu estava me afastando, tá? Já sobre o solo ali, digamos assim, né? Da parte ali da represa. Então eu resolvi fazer um outro tipo de voo, né? Resolvi voltar e me localizar melhor, né? Embora eu não tivesse tido nenhum sinal, não estava correndo risco nenhum com o drone, né? Eu já estava próximo àquela ponte, mas ainda faltava bastante, tá? Ainda faltava uma boa distância, tá? Olha aí, tirei o zoom, fui me aproximando, zoom novamente e voando. Aqui eu parei, porque eu gosto dessa pontinha, dessa imagem, né? De como fica a profundidade, ali dá para ver o fundo dessa parte da represa. E voltei para a lancha. E falei, vou seguir a lancha. Olha o vento. Observe o vento aí embaixo, tá? Tanto eu como a lancha estavam sofrendo pelo vento, mas agora era a favor, ok? Fui na direção da lancha. Vamos caçar a lancha agora. Então, comecei a me aproximar da lancha. Ainda estava bem distante da ponte, parece próximo, mas não é. Aí, comecei a me aproximar da ponte, dei um zoom
E observe agora o que vai acontecer, prestem atenção. Eu comecei a voar na direção da lancha, né, na mesma direção dela, no mesmo sentido da lancha, quase na mesma posição. E observem que eu mantendo o zoom na posição normal, ela começou a ficar para baixo, ou seja, eu estava ultrapassando a lancha. Tá, olha os parâmetros de voo aí, ele mantendo velocidade, a distância. Então eu, nessa velocidade que eu estava mantendo constante, no piloto automático, tá? Então eu tinha dado velocidade máxima, eu me aproximei muito da lancha e, olha aí, eu tinha que diminuir a velocidade às vezes, né? Para poder acompanhar a lancha. Diminuí a altura, me aproximei mais ainda, ok? Baixei o gimbal e continuei acompanhando a lancha, ok? Lógico que eu não gosto de chegar muito perto, né? Porque eu acho que não é legal ficar filmando as pessoas de perto, nem atrapalhando a atividade delas, né? Então eu continuei com o drone, tá? Mantive a altitude e continuei indo em linha reta. Observe as rajadas de vento ali embaixo, fica bem claro lá como é que está o tempo, tá? E o drone voando numa boa, e agora chegando então ao próximo ponto, a ponte, certo? Essa ponte, como falei para vocês, ela está aproximadamente 1.600 metros de distância do ponto de decolagem. 1.600, 1.700 metros, em torno de 1.600 e poucos metros de distância do ponto de decolagem, 26 metros de altura, velocidade em torno de 11, 12 metros por segundo, como falei para vocês, e continuei avançando então em direção à outra ponte, né, da estrada de onde eu decolei. Tá? Então aqui foi um voo bem longo, né, um voo bem bacana. Olha que imagem bonita, gente. Olha o zoom, olha o vento. Então agora quando você vê do lado contrário, você nota então como é que o vento se comporta, girando, mudando de direção, e óbvio que isso afeta o voo. Notem que o drone sempre tinha uma tendência de ir para a direita, em função do vento. Tá? Quando eu estava avançando no sentido contrário, ele tendia a ir à esquerda. Agora aqui ele tinha uma tendência de voar à direita. Tá? Eu dei uma paradinha e continuei. Continuei acelerando. Então, observe, não foi o tempo todo que eu usei o piloto automático. Tá? Eu colocava, acionava, desacionava de acordo com o que eu queria fazer. É bem simples fazer isso, né? Então vamos embora. E vamos embora, e vamos que vamos. Né? E o droninho voando muito bem. O Air 3 é um drone muito, muito estável e muito, muito, muito bonito, né? Eu gosto do voo e da filmagem dele. Tá? Olha só, começando a me aproximar então da estrada de onde eu tinha decolado. Aí deve estar aproximadamente uns 300 ou 400 metros por aí de distância. Né? Então observem que ele voa muito bem, sempre sobre a água, sempre com esses ventos de rajada. Olha só a necessidade que você tem de correção, né? Porque ele tem uma tendência, o vento tem isso, acontece isso com os drones. É bom que todo mundo saiba disso, né? E como você está voando na mão, ele tem uma tendência de ir para um lado para o outro. Se tiver no automático que eu digo, com uma programação diferente, ele vai manter. Ou o RTH, ele vai manter a direção. Aqui não, como está na mão, ele vai sim sofrendo influência dos ventos, tá? Mas eu resolvi não parar, eu resolvi continuar agora no sentido contrário, tá? Então eu voei primeiro naquela distância toda que vocês viram, a 4.600 metros de distância, e continuei voando, agora no sentido contrário, tá? Mas olhem com cuidado que vocês vão ver que tem torres de alta tensão ali, ok? Então, para cá sempre é um ponto mais de risco, olha o vento, sempre é um ponto mais de risco porque tem várias torres de alta tensão cujos cabos atravessam a represa, tá? Então eu voltei. Aqui então eu já começo a me aproximar, eu vou para um outro ponto, né, para um outro lado da represa, um outro ponto ali. Eu mostro exatamente o que eu estava fazendo nesse momento, tá? Entrando ali, ó, fazendo retorno. E por que eu fiz esse destaque aí? Para vocês terem uma ideia, olha como é que está aí, as árvores não estão
balançando muito, né? Eu estava a 50 e poucos metros de altura, 40 e poucos metros, sei lá. E notem, vai chegar um momento que ele vai dar vento. Apesar de tudo, ele entra com vento. Então o vento tinha fortes rajadas assim. Eu baixei bastante o drone, ok? E agora eu vou manter até o pouso. Eu vou manter essa imagem até o pouso para vocês verem como é que foi feito o voo, né? Todo na mão. Eu estava descendo o drone, pilotando o drone, ainda tinha bastante bateria, não tinha problema nenhum, tá? Por incrível que pareça, ainda tinha uma quantidade de bateria bem grande. Eu pousei com aproximadamente 35% da bateria. É um negócio meio assustador, tá? O quanto esse drone voa. Esse voo foi um total de 21 minutos de voo, tá? Eu me aproximando, então foi aí, ó. Ali estava eu, pronto. Estou começando a aparecer ali, ó, na sombrinha, tranquilo, e foi desse ponto que eu decolei. Tá. Girei então para fazer o pouso, né? Lógico que eu não vou pousar no meio da estrada. Eu ia pousar no acostamento da estrada, tá? Ah, você não pega na mão? Eu já peguei bastante o drone na mão, mas agora eu não pego mais, tá? É uma opção. Se alguém quiser pegar, eu também não sou nada contra, faço o que quiser, tá? Então olha aí, a carga da bateria, dá pra ver que eu ainda tinha bastante bateria. Eu parei aqui e olhei, né? Falei, bom, aqui é uma área que tem bastante movimento de pedestres, de corredores, de ciclistas, então você tem que olhar. Passou o ciclista, eu não vou pousar antes dele passar, tá? E aí eu vim para pouso normal, tranquilo, ó a sombra do drone lá, que legal. E foi o voo, foi esse o voo de longa distância. Bacana, né? Ele realmente voa muito bem, esse drone. Esse é o ponto onde eu decolei o drone, fiz esse voo a mais longa distância. O vento está um pouquinho forte hoje, né? Dá para perceber, de vez em quando dá umas rajadas, né? Então aqui é onde é a minha visão, tá? E aqui está ele já retornado, pousado. Okay? Foi um voo bem legal, foi um voo bem longo, tá? Aqui o controle, né? Vou até desligar o controle. Encerrando, aí eu vou checar o drone, ver se está tudo certo, né? Vou colocá-lo aqui. Ver se está tudo certo, as hélices estão ok, olha só. Ele está tudo ok, as hélices estão boas. A outra hélice também está boa, não tem nenhum tipo de ranhura, nada na hélice. Essa aqui também faz uma movimentação, nenhum tipo de ranhura. Os motores estão ok, não estão muito quentes, apesar da movimentação. Não tem nenhuma trinca no drone. O voo foi perfeito, certo? Então é isso, né? Isso aqui é fazer o voo com o drone, tá? É desse jeito que então que eu faço o voo com o drone aqui, nesse lugar muito bonito, ok? Então, foi só um voozinho, um voo de teste. Já que eu fiz o novo filme, eu resolvi fazer um voo mais longo com ele, lógico, que em um lugar mais aberto. O vento estava um pouco forte, poderia ter ido mais longe, né? Mas eu procuro sempre trabalhar dentro da segurança. Então vou ir sobre a represa, sem colocar ninguém em risco. Tá? Então esse é o voo, Milton Zanigoni, do NZ Drones e Modelismo. Mais uma vez o espaço, é uma estrada, né? Estrada velha. E Santos, o lugar é muito legal. Até mais então. E aí, gostaram do voo? Legal, né? Ficou bem claro então por que eu não quis colocar a tela, né, do rádio controle. Sim, eu filmei com o meu próprio celular a tela do controle para dar algumas informações para vocês, tá? Eu não queria perder a qualidade da filmagem do drone, tá? Eu queria manter. Se eu tivesse colocado a tela aqui, então a qualidade seria melhor, menor, teria todos aqueles parâmetros ali em volta, e assim eu fiz um destaque de alguns pontos importantes. Como vocês puderam observar, o tempo estava bom, ventos de rajada, isso era uma coisa que de vez em quando me preocupava, principalmente quando eu estava mais longe, mais aberto, o vento era bem forte, né? Mas isso não afetou em nada o voo, tá? Gostaram da competição com o barquinho?
Foi bem legal, né? E o drone passou, viu? Só para vocês terem uma ideia, o drone ficou à frente. Tá ok? Bom, se gostaram então, comentem, deixem um like, se inscrevam no canal, tá? Eu agradeço a todos e bons voos!